E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer. Sou Calvoso, tô por aqui direto e é um prazer imenso estar falando com você mais uma vez. Olha só, antes da gente começar, você sabe o que eu vou te pedir, né? Só para não esquecer, só para não deixar de perder aquele hábito tradicional que você sabe qual é. Clica no botão do like, se inscreve no canal e ó, compartilha com a rapaziada. Afinal de contas, teu camarada aqui precisa e muito da sua ajuda. Então, quebra essa para mim, parceiro, que a gente vai junto aqui e vamos debater muito sobre Flusão. Olha só, saiu a notícia que todo mundo estava esperando, aguardando ansiosamente a notícia do Alexander. Você provavelmente já sabe, certamente já viu, já recebeu aí nos seus grupos de WhatsApp, já debateu com todo mundo. Porém, vamos analisar com calma, mais friamente, toda essa situação do que está acontecendo no elenco do Fluminense, de todos os prognósticos que podem pintar, o que pode acontecer daqui para frente. Será que o Fluminense vai sentir falta do garoto? Alguém tem dúvida dessa hipótese? Eu acho que não, né? Vou colocar a minha opinião e quero saber a tua aqui. A gente pode trocar ideia no comentário. Aliás, rapaziada que está participando aí, trocando ideia com a gente, pô, obrigado mesmo. Valeu, o papo está sendo sempre bacana demais, super saudável. Conto com você para a gente poder trocar ideias aí, falando mais sobre Flusão e tudo que rola ao redor do mundo do futebol. Pois é, a realidade é dura, é crua, mas precisa ser encarada de frente. Alexander está fora do Fluminense, teve uma lesão ali no seu joelho esquerdo durante a partida contra o Cruzeiro. Lamentavelmente, infelizmente, afinal de contas, o garoto vinha sendo ali, na minha opinião, um dos principais nomes desse elenco, desse time do Fluminense. Me arrisco a dizer que Alexander e John Arias são os dois jogadores principais, peças chaves desse elenco do Fernando Diniz, e no momento essa ausência vai ser muito sentida. Vamos olhar o copo cheio? Eu prefiro sempre fazer isso, prefiro sempre olhar o copo cheio do que o copo vazio. A lesão podia ser pior, A tendência, conversei aqui com alguns amigos fisioterapeutas. Alô, doutor Fernando, obrigado aí pela ajuda, pelo papo, pela troca de ideia, ajudou muito, tá? E pelo que foi passado, pelo que foi informado, essa lesão vai ser aí tratada em torno de 40 dias, 40, 50 dias, ou seja, pouco mais de um mês. Como é um garoto, como é jovem, e o departamento de fisioterapia do Fluminense é muito bom, comandado pelo Newton Petroni, todo mundo sabe quem é, tratou desde lá do Romário, da época da Copa de 90, 94, aí já veio desde essa época toda, 98, ou seja, já é um cara super rodado, super experiente, um dos mais conceituados do Brasil. Então, a tendência é que ele seja muito bem atendido e a recuperação se acelere por isso, além do fato, como eu já falei, dele ser um garoto novo. Então, a possibilidade de recuperação acelerada é muito grande. Porém, nesse período, o que acontece com o Fluminense? O Fluminense perde ali uma das peças mais importantes desse elenco do Fernando Diniz. Por que eu estou falando isso? Porque o Alexander é um fenômeno, é um jogador de outro planeta? Não, ele é excelente, é um jogador muito promissor. Inclusive, saiu hoje no jornal A Bola que o Sporting e o Benfica estão de olho nele. Não por um acaso, afinal de contas, é um jogador, como eu já falei, muito promissor, e a tendência é que o mercado europeu comece a olhar para ele com olhos diferenciados, tá? Então, mas aí agora aconteceu isso. O que acontece? O Fluminense perde esse jogador. E aí a preocupação que fica é justamente essa. Como é que fica esse meio-campo? Como é que fica essa lateral esquerda? Na verdade, o que me preocupa mais não é nem o meio-campo, cara. Vou te ser sincero. Com muita sinceridade, me preocupa mais é a lateral esquerda. Por quê? Marcelo, a gente sabe que não pode jogar todas as partidas. É um jogador que hoje, inclusive, está comemorando 35 anos. Parabéns para o Marcelo aí. O aniversário dele não é 12 de junho, é 12 de maio. Mas está na casa aí dos 35 anos. É um jogador que precisa estar jogando bem fisicamente o tempo todo. A gente sabe que a qualidade técnica dele é indiscutível, mas a parte física não é igual a de um garoto de 17 anos, 18 anos. Então, ele vinha sendo constantemente substituído pelo Alexander. Justamente o Alexander vinha fazendo essa cobertura. Geralmente, ali em torno dos 30 minutos do segundo tempo, o Marcelo saía, botava o Alexander ali e não alterava a qualidade. O nível se mantia da mesma forma com a presença do garoto. E aí, agora, não tem mais essa alternativa. O Fluminense perde, por exemplo, por um bom prazo, por uma boa quantidade de jogos aí, essa alternância. Tanto durante a partida, porque o Marcelo e o Alexandre também faziam essa alternância ali de posição,
mas principalmente ao longo da temporada aí, durante esse período. E aí sim acende muito o alerta. Quais são as opções que o Fernando Diniz tem nesse momento? Além do André, que obviamente é o titular, ao lado dele já começa a cogitar a possibilidade do Thiago Santos entrar ali, aí a torcida do Fluminense perde realmente o resto de cabelo que tem. Não é meu caso, estou tranquilo nesse sentido, mas Thiago Santos ali seria um problema, porque é um jogador de uma função totalmente diferente. Qual seria a outra opção? Lima, recuar o Lima para jogar ali. Também seria uma opção, acho até mais plausível, mas enquanto o Keno não está jogando, o Lima vem atuando no seu lugar. E mais uma vez, vamos bater naquela tecla que já está virando um mantra. Fernando Diniz, você vai poupar o elenco ou não vai poupar o elenco? Já perdeu Samuel Xavier, já perdeu o Keno, perdeu agora o garoto Alexander. Tudo bem que o Alexander não foi por um problema muscular, mas foi um problema que está exposto ao jogo. Quem está exposto ao jogo está na chuva para se molhar, então acaba correndo esse tipo de risco. Eu, na minha opinião, acho que se colocar ali o Thiago Santos seria uma perda. Sim, você vai sair do 8 para o 0,8, não é nem de 8 para 80, vai cair assim absurdamente a qualidade do elenco fluminense. Aí o que a gente pode pensar? Quais seriam as alternativas? Duas possibilidades surgem e já começa a rolar os comentários. Adiantar o Felipe Melo para fazer essa função de primeiro homem e botar alguém, de repente, o David Braz ou o próprio Manel, que está voltando ali para a zaga. Se o Manel conseguir recuperar sua condição técnica e física que ele vinha tendo antes da lesão, beleza, mas enquanto ele não está dessa forma, passa a ser um risco. Tá? A outra possibilidade seria fazer o quê? Jogar o Marcelo para o meio campo e puxar o Guga para a lateral esquerda. Olha o Fluminense tendo problemas aí de elenco. O elenco do Fluminense é muito curto mesmo. Então, passar o Guga para a lateral esquerda, improvisando ele ali, passando o Marcelo para o meio campo, em tese você não perde tanta qualidade com a ausência do Alexandre no meio. Mas a lateral esquerda já fica capenga, vamos dizer assim, já fica meio de lado. Ou seja, o time vai perder velocidade, o time vai perder intensidade, toque de bola, que é o que o Fluminense tem de melhor hoje em dia. É preocupante? Não resta a menor dúvida disso. É muito preocupante toda essa situação, porém, é o que vai ter que acontecer, é o que vai ter que se adaptar. O Fernando Diniz agora sim vai ter que se adaptar. Teremos 2 confrontos aí, 2 duelos contra o Flamengo, que é um clássico, que é um jogo difícil. O Flamengo é um time grande como o Fluminense, e se tratando de clássico, a gente sabe que não tem como aliviar. E aí pinta mais uma vez aquele questionamento. Será que esse elenco do Fluminense tem capacidade para encarar 3 competições ao mesmo tempo? Eu sempre disse que não. Sempre alertei que esse seria o grande problema do elenco do Fluminense durante o ano. E aí, reforços. O Fluminense vai precisar ir atrás de reforços? Na última entrevista coletiva que ele fez após a partida contra o Cruzeiro, o Fernando Diniz não descartou essa possibilidade, não. Essa resposta que ele deu para o Gabriel Amaral do Raiz Tricolor passou batida, quase não foi debatida, mas olha só o que o Fernando Diniz falou. Talvez precise, eu não consigo te afirmar agora se vai precisar, mas o elenco do Fluminense nunca vai estar fechado. Se tiver alguma boa oportunidade para vir reforçar o elenco, melhor do que aquilo que a gente tem aqui, melhor do que as perspectivas que a gente pode olhar para a base e lançar mais algum garoto, a gente vai estar aberto para poder fortalecer o elenco. Então não está fechado, eu não consigo te responder agora, depende muito do que vai acontecer até o meio do ano, a gente não sabe, mas eu de fato sou contente com o elenco mesmo, eu gosto de trabalhar com o elenco do Fluminense, eu acho que tem muitos jogadores que vão evoluir ainda, tem alguns jovens também, no caso do Isaac, o próprio Arthur que está lá na base, o Kaique, zagueiro, já estava aqui com a gente, que eles têm tudo aí para no médio prazo dar uma resposta positiva. Então eu não consigo te precisar agora, Gabriel. Talvez a gente precise. Se precisar, a gente vai ao mercado e sempre muito seletivo, buscando mais qualidade e oportunidade do que quantidade. Tá aí, então. O Fernando Diniz não descarta essa possibilidade de buscar reforços. É óbvio que o Fluminense não vai aí sair que nem um louco para reformular o elenco todo. Mas está provado de que esse elenco, esse time, precisa sim de algumas peças ali para serem repostas. Quando perdem peças, a gente nota a qualidade do time alternando muito. Tá? Há a possibilidade sim do Thiago Silva estar chegando? Há a possibilidade sim. Inclusive hoje saiu na mídia inglesa
a informação de que o Chelsea não iria se contrapor a uma possível saída do Thiago Silva. Certamente você já deve ter recebido isso também no teu WhatsApp. E aí aumenta a possibilidade do Thiago Silva voltar para o Flusão. Então, além do Thiago Silva, o Fluminense precisa contar com mais gente na lateral. Tá? Tem o Jorge aí que também sofreu essa infelicidade aí de lesão no início da temporada. Porém, o Jorge já não vinha demonstrando a mesma capacidade do que tem. Não sei se o GFT foi abduzido, não sei o que aconteceu com ele. Ano passado ele era considerado uma das principais promessas do Fluminense, sumiu, não se fala mais nele. Dizem que o problema dele é comportamental, mas enfim. Será que não seria uma boa hora de puxar esse garoto, trazer ele de volta, bater um papo com ele? A gente teria que pensar, ele não vai nem sendo relacionado. Confesso com você que não sei nem se ele foi emprestado. Mas se estiver no elenco da base, de repente é uma de puxar. Tem o Edinho também, que joga no meio campo. Poderia ser uma alternativa para suprir ali a questão da meiuca. Ou seja, é uma situação que o Fluminense precisa pensar e muito na qualidade do seu elenco. Está na hora, sim, de encarar a realidade e pensar, o que você quer? 3 competições simultâneas é o que eu venho falando desde o início. Eu acho loucura, eu acho um suicídio. Eu acho que mesmo que o elenco fosse maravilhoso, 100%, não dá para encarar 3 competições ao mesmo tempo. Infelizmente, em algum momento, eu entendo que o Fluminense vai ter que sim abrir mão de uma delas. Eu, no momento, teria feito uma alternância, principalmente no Campeonato Brasileiro. Não deu para ser no Campeonato Brasileiro? Escolhe algumas partidas, faça algumas mudanças. Já teve a Copa do Brasil lá contra o Paysandu, que poderia ter jogado com uma equipe alternativa no segundo jogo, sim. Tá? Poderia ter se pensado nessa forma. Agora, encarou o Flamengo não dá para a gente pensar nisso. Então, o momento seria de pensar numa alternância no Campeonato Brasileiro. E aí, o que você me diz? Você é a favor de poupar? Você é a favor de manter o time o tempo inteiro jogando em alta intensidade, correndo risco de estar acontecendo aí? O que está acontecendo? Já é o terceiro alerta. Primeiro foi o Keno, segundo foi o Samuel Xavier e agora o Alexander. Meu amigo Daniel Pena Firme, que era lá do SBT, jornalista, meu amigo, tá aqui no grupo, a gente estava trocando uma ideia com a galera, e ele fez uma pergunta que eu achei bem relevante. Ele também é a favor de que faça essa alternância. Ele fez uma excelente pergunta e eu concordo com ele. Você trocaria os 3 pontos conquistados pelo Fluminense contra o Cruzeiro pela permanência do Alexander? Eu fecharia na hora, daria os 3 pontos para o Cruzeiro, embrulhado para presente, e permaneceria com o Alexander para o restante da temporada, para a sequência da temporada. Fácil. Não sei o que você pensa. Eu vou sentir muito a falta dele. Tenho certeza que o Fernando Diniz também. E você, torcedor tricolor, também. Porém, vamos analisar pelo outro lado? Copo meio cheio? 40 dias ele está de volta, podia ser muito pior. Tá? Então não esquece, mete o dedo no like, se inscreve no canal e diz aí, quero saber a tua opinião. Se tivesse que trazer um reforço, qual seria esse reforço que você pediria ao Mário Bittencourt? Além, óbvio, aqui entre nós, né? Além do Thiago Silva. Mas quem você traria? Traria um meio-campo? Traria um lateral? Quem seria esse lateral? Se você tiver um nome, inclusive, para sugerir, manda aí que a gente troca uma ideia. Tá, beleza? Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.